Vamos a mais um problema envolvendo a ideia de trigonometria. Aqui nós temos lá, em um show aéreo, um avião decola formando 40 graus de inclinação em relação ao piso da pista e percorre 2.000 metros mantendo essa inclinação. Qual é a altura atingida pelo avião ao final desse trajeto? Veja que aqui nós vamos precisar saber localizar essas informações que não estão totalmente desenhadas na figura. O avião, obviamente, vem no plano e quando ele inclina para a decolagem, nesse caso ele inclinou 40 graus. Ok. Agora, nós sabemos que ele percorre 2.000 metros mantendo essa inclinação. Esse 2.000 metros é o trajeto dele nessa direção. Então, aqui nós temos 2.000 metros de distância que o avião percorreu. E a pergunta é, qual é a altura atingida pelo avião depois de percorrer os 2.000 metros? Lembre-se de que a altura sempre é medida formando 90 graus com a referência adotada, que nesse caso é o chão. Então, a altura que a gente está procurando é lá do final do trajeto até o chão, formando aqui 90 graus. Nós temos, então, um triângulo retângulo, conheço a medida de um ângulo, conheço a medida da hipotenusa, o 2.000 metros, veja, é oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. E eu quero calcular a altura onde o avião se encontra, esse x que eu anotei, que é justamente um dos catetos do triângulo. E é o cateto oposto, de frente, com um ângulo de 40 graus. Então, olha, ângulo, cateto oposto e hipotenusa, isso me permite olhar para as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente e decidir qual delas vai ser útil, vai encaixar direitinho. Se você olhar aqui, logo de cara, quando a gente fala do seno de um ângulo, nós estamos falando da medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa. É a situação que nós temos aqui. Então, é o seno de 40 graus que vai nos ajudar. Seno de 40 graus, estou pensando nele. E antes de eu trocar valores, aquele esquema, escreva a definição. O que é o seno de 40 graus? É isso aqui olhando para o ângulo de 40 graus, ou seja, a medida do cateto oposto ao ângulo de 40 graus, dividido pela medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Nesse caso, então, o seno de 40 graus é só a gente procurar na tabela, que alguém já fez a conta e anotou para a gente, e eu pus aqui o trecho da tabela que nos interessa, o ângulo que nos interessa é 40 graus, e na coluna do seno eu vou encontrar 0,6428. Então, 0,6428 é o resultado dessa divisão que alguém já anotou e nunca muda para o ângulo de 40 graus. É igual, agora vamos olhar no triângulo, a medida do cateto oposto ao ângulo de 40 graus, que é justamente o x que nós queremos calcular, dividido pela medida da hipotenusa, que é 2.000 metros. A partir de agora, a trigonometria acabou. É só usar a álgebra e calcular o valor de x nessa equação, que está relativamente simples, porque, entre aspas, é só levar esse 2.000 que está multiplicando lá para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa, que é a multiplicação. Então, nós vamos ter 2.000 vezes 0,6428 igual a x. Essa é uma conta fácil de fazer, x igual, ela é fácil de fazer porque vamos aproveitar agora e lembrar como que eu multiplico essa situação envolvendo vírgula, né? Lógico, o problema acabou aqui, é só fazer a conta. Então, se você já fez a conta, já chegou na resposta, acabou o problema. Mas só lembrando, né, eu posso colocar o 0,6428 vezes o 2.000, beleza? E aí, lembre-se, quando você está multiplicando por alguém que termina em zeros, você pode, de certa forma, esquecer esses zeros, colocar no final e depois fazer o ajuste das casas. Mais ainda, quando eu estou multiplicando números que têm vírgula, entre aspas, eu ignoro a vírgula e depois eu recupero lá no resultado. Então, eu vou ignorar a vírgula aqui e eu teria, então, simplesmente a multiplicação de 6.428 por 2.000. Na verdade, é só multiplicar por 2 e colocar
depois o 3 zeros no final. Então, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, com 3 zeros aqui, 1, 2, 3, e agora eu tenho que colocar a vírgula no lugar certo. Como eu tinha 4 casas depois da vírgula neste fator, né? E nenhuma casa depois da vírgula neste fator, eu tenho, então, 4 casas decimais no resultado. Contando da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, a vírgula vem aqui. Então, o resultado final é 1.285,6 metros. Essa é a resposta para o problema. Como o problema não perguntou qual é o valor do x, não custa você escrever a resposta, que a altura atingida pelo avião é de 1.285,6 metros. Resolvido, beleza? Observação, 1.200 e um pouco menos de 1.300 metros faz sentido para essa medida, porque por ser um cateto, ela tem que ser menor que a hipotenusa. Então, se eu tivesse feito a conta e aqui tivesse dado 15.000, a conta estaria absurda, eu teria errado alguma coisa, porque um cateto não pode ter medida maior que a hipotenusa. Beleza? Continua estudando bastante aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!